né, o governo japonês pagando para mim uma bolsa para eu estudar, sabe? O mínimo que você pode fazer para isso é vencer a burocracia. Então, eu escrevi meu projeto, acho que em 2 páginas. Eu com meu japonês quebrado, que eu aprendi em 6 meses, ela com o inglês quebrado, e a gente tendo que discutir pesquisa desse jeito, assim. Legal. Beleza, aí você recebeu a aprovação. Tu lembra mais ou menos quanto foi depois da entrevista, o comunicado de aprovação? Foi bem depois. E foi uma data, assim, bem em cima da hora, na verdade. Porque a entrevista. Ó, deixa eu abrir aqui para ver o do ano passado, para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Uhum, Ó, nesse ano de 2020, as inscrições foram até 21 de fevereiro, uhum. e aí 2 de março foi a prova escrita e 3 de março foi a entrevista. Então, provavelmente no meu ano deve ter sido mais ou menos na mesma época, né? Mais ou menos de janeiro a fevereiro inscrições e em março a prova e depois a entrevista. Eu recebi a resposta dia 25 de junho para Certo. viajar dia 20 de setembro. Então, assim, eu estava trabalhando, né? Você tem que ser professora para fazer, ou É, professor pra fazer essa bolsa. Então, eu tive que avisar no colégio, e foi bem em cima, porque as férias acabavam dia 30 de julho, e aí eu tive que avisar para em agosto já começar a procurar alguém para ficar no meu lugar. Tive que começar a desmontar meu apartamento, tive que adiantar a defesa do mestrado. Então, assim, foi bem corrido mesmo. E você não sabe entendi. para quando eles vão mandar a sua passagem, porque eles que mandam sua passagem. Então ela me disse assim, ó, a partir de 15 de setembro tu pode ir. E eu não sabia quando era, então eu tive um mês e 2 semanas para organizar tudo. Entendi. Correram, né? E tem que Mas, esperar, tem que, assim, acalmar o coração e ter paciência, porque não tem o que fazer, tem que esperar. entendi. Daí tu chega lá, imagino que tu tem 6 meses, né, de japonês pra aprender lá. Aí, como tu falou, tu aprende o japonês básico e tenta se virar também com o inglês, né, com a orientadora e tal. Gente, o pessoal lá não fala muito inglês, não. Isso é. Então, estudem japonês, porque dá para se virar com inglês. Agora, se você souber japonês, você vai estar, assim, você vai chegar com muito mais conforto. Foi muito estranho a sensação de me sentir analfabeta quando eu cheguei lá, sabe? Olhar pra rua, assim, não conseguia entender nada que estava escrito. Eu era analfabeta, pô. Eu olhava assim e fazia, meu Deus, pra onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer aqui? Mas esses 6 meses ajudaram muito. Bastante, bastante. 6 meses focado no japonês. Foi bem pesado. Eu virei rata de biblioteca, de ficar repetindo kanji. Parecia uma louca, né? Tinha uma folha assim Uhum. com o mesmo kanji 50 mil vezes repetido para poder aprender os tracinhos tudo direitinho para fazer as provas. Na verdade, não são 6 meses, né? Acho que foram 4 meses e alguma coisa, porque tem as férias, Sim. os recessos e tal. É, Era uma aula todos os dias, segunda a sexta, de 8h45 até 3 e alguma coisa, então era bastante intenso. E quando terminava era muita tarefa para fazer, era muita coisa para preencher, para treinar, enfim, muito trabalho para você fazer fora de sala de aula. Então, os 4 primeiros meses foram bem intensos por isso. Quando você termina, eu acredito que se você se dedicar e quiser fazer a prova, você consegue fazer o N4. Você, assim, se você se dedicar bastante, você consegue fazer o N4. Se você não se dedicar, você consegue fazer o N5, né? Eu acredito que sim. Eu tentei o N4 e eu não passei por uma besteirinha, assim, uma besteirinha mesmo, mas Interessante. valeu bastante a pena. Interessante. Pronto, fugindo um pouquinho dessa parte um pouquinho acadêmica, como é que foi essa tua vivência no início, né? Acho que foi a pergunta que chegou da Beabá, né? A rotina diária, tal, como é que foi essa... é, o japonês, ela perguntou se era o suficiente para acompanhar as aulas. Imagino que não foi muito, era mais para o cotidiano. Sim, sim, sim. Para acompanhar as aulas é outro nível. Depois de 1 ano e meio, eu não me sinto ainda segura para ir para uma aula só em japonês. Entendi. Como é que foi essa vivência no começo? Você como uma brasileira que viveu aqui, apesar dos intercâmbios, né, que tu falou, que foi para Uhum. Espanha, tal. Como é que foi? Então, Tsukuba é uma universidade muito internacional, né?
Ela é Sim. uma universidade que tem muito estudante internacional. Então, eu tive a sorte de cair num ambiente que é bastante internacional. A cidade, a universidade fica a 1 hora mais ou menos de Tóquio, então é bem perto, sabe? Uhum. É um trem, você chega em Tóquio super rápido. E lá tem muito estudante estrangeiro. Então, posso dizer que o idioma mais ou menos oficial da universidade é o inglês. Então, você consegue se virar com o inglês. Sabe? Então, em Uhum. inglês você tem que ir pelo menos sabendo é, o suficiente para você conseguir se comunicar. No começo é muito esquisito, porque a dinâmica dos japoneses é muito diferente da dinâmica dos brasileiros, sabe? É uma dinâmica que você tem que se adaptar a muitas coisas, a pontualidade, por exemplo. É algo que é absurdo, assim. Eu fui para a primeira festa de calorada, como se fosse uma calorada, assim. Aí a Uhum. festa dizia, começa às 8 horas. Aí eu fiz, vou chegar às 9h30, né, na É, festa. se for no Brasil, É a hora, né? Cheguei 9h30, não tinha mais nada. Tinha acabado tudo, acabado. A festa tinha hora para começar e hora para terminar. 11 horas, assim. E quando acaba, não é aquele negócio que a gente fica tentando fazer sala, né? Ah, vamos embora, não sei o quê. Não, desliga tudo, apaga, gente, acabou, tchau. E aí, assim, no começo foi adaptação. Não vou dizer que foi difícil, porque não. Foi, assim, é muita observação. Você tem que observar muitas coisas para entender as outras pessoas, né? Observar e tentar se adaptar. Observar e se adaptar. Então, interessante. comida, horário, ônibus. Meu Deus do céu, eu paguei alguns micos no ônibus, né? Primeiro, dar a mão, assim, pro ônibus parar. Óbvio que eu dei a mão pro ônibus parar, mas não precisava. Todo mundo ficou olhando pra mim, assim, como se eu estivesse fazendo uma coisa. O ônibus vai parar em todas as paradas. Não De precisa qualquer conquistar o motorista. É. Não precisa conquistar o motorista. Você não levanta do ônibus antes do ônibus parar. Pelo amor de Deus. Você aperta o botãozinho pro ônibus parar, e espera ele parar e levanta. Aí lá vou eu, matuta de Recife, né? De Olinda, pior ainda. Levanto, vou até a porta onde o motorista abre a porta e aviso para ele, eu vou descer na próxima. Aí ele fica olhando para mim assim. E todo mundo do ônibus olhando para mim, não se levanta. E ele fica dizendo, só que eu não entendia japonês. Mas ele fica repetindo, né? Não É, se levanta até o ônibus parar. Aí, quando eu entendi essa frase pela primeira vez, assim, que deu aquele estalo, né? Depois de estudando alguns meses de japonês, eu fiz, meu Deus do céu, ele tá repetindo o tempo todo para não levantar. E eu levantei. podia Essas botar em coisas inglês, né? Pra facilitar. é muita observação, é observar, é você se colocar numa posição de observador para entender as coisas, sabe? No Sim. começo foi difícil me adaptar à rotina de estudos, porque no Japão, os seus professores, eles são seus donos praticamente. Você não faz nada sem o professor saber. Eu recebi a ementa da aula de japonês, né? Os 6 primeiros, a bolsa é dividida em 3 fases. Os 6 primeiros meses, aula de japonês. Os 6 segundos meses, enfim, né, os Sim. próximos 6 meses, é, aula sobre o sistema educacional japonês. Então, eu estava tendo aula em inglês sobre o sistema educacional japonês. E os outros 6 meses de pesquisa e escrever o artigo, né? Então, quando eu recebi a ementa dos 6 primeiros meses, que era somente aula de japonês, tinha assim lá, você tem que participar de 75% das aulas de japonês. Eu fiz, ótimo, 25% de falta eu tenho, né? Uma boa estudante da É, federal, pois vou é. gastar minhas faltas. Do primeiro dia que eu faltei, a professora só voltou a endoidar. Cadê Natália? Onde é que ela está? Não sei o que, ela não me avisou que ia faltar. Você tem que mandar um e-mail, pedir para faltar. Se o professor autorizar a sua falta, aí você agradece. Primeiro você não pede para faltar, né? Você chega assim, Sensei, por favor, eu gostaria de, na semana que vem, fazer tal coisa. Aí você tem que esperar ele dizer, tá, Natália, você pode chegar atrasada, alguma coisa assim. E aí foram coisas que eu demorei para me adaptar, mas que com observação você consegue, sabe? Você consegue entender o caminho que eles querem que você vá. O japonês não pede nada. É angustiante isso. É tudo nas entrelinhas. Não é Natália, você não pode faltar. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, mas Natália, é necessário que você avise ao professor antes e tal. Até eu entender que esse era o jeito dos japoneses de dar ordem, de dizer que você não pode fazer tal coisa, eu demorei bastante. Interessante, né? É. Então, assim, os primeiros meses foi de observação e adaptação. Depois de 6 meses, você já
já entendeu a dinâmica lá e é só viver feliz. Entendi. Dançar conforme a música, né? É, exatamente. Tem gente que eu vi que acaba desistindo muito, sabe? Fez todo esse processo para passar, parabéns, passou, né, entre vários candidatos, chega lá e acaba desistindo porque não se acostumou, às vezes fica um pouco depressivo, e tal. Tu tem alguma recomendação para essas pessoas? Tu viu pessoas assim? Isso é uma coisa muito importante para se falar, porque isso vai ajudar você em dois momentos, né? O primeiro momento é o momento da entrevista, ainda antes de conseguir a bolsa, porque uma das coisas que eu vi, o grupo que me entrevistou, né, foi o cônsul, uma funcionária do consulado, mais uma professora de japonês, né, que me entrevistaram. Uma das coisas que eles mais batiam assim na tecla era se eu ia conseguir me adaptar e ficar lá. Uhum. Então, assim, uma das coisas que eles temem muito é que você desista e volte. Então, mostrar que você não vai desistir é importante para conseguir a bolsa e depois lutar para não desistir lá no Japão. Então, assim, na hora da entrevista, o quão mais claro você conseguir deixar que você não tem a pretensão de desistir, e sempre dando pistas, sabe? Por exemplo, eu gosto da comida japonesa, então a comida não vai me fazer voltar, sabe? Porque muita gente não se adapta à comida japonesa. Interessante. Muita gente não se adapta, assim, sofre muito por causa da comida. Principalmente Engraçado. meus colegas africanos. Eles sofriam muito por causa da comida. Os asiáticos não, que já estavam mais ou menos É, acostumados, né, pela dinâmica da alimentação. Você deixar claro, por exemplo, sei lá, que você não tem medo do frio, que você já foi para algum lugar frio e se adaptou bem, ou então que você já viveu longe da sua família e passou um tempo bem com isso. Então, assim, são coisas importantes de dizer na entrevista para que os entrevistadores entendam que você vai conseguir ficar sozinho. Então, quando eu disse: interessante. "Ó, já morei na Espanha, já fui para o Canadá, eh, moro longe da minha mãe me apoia, ela acha o máximo a ideia de eu ir para o Japão, ela quer conhecer o Japão", então, assim, essas coisas facilitam. Mas quando chega lá, a realidade é bem diferente, né. Quando você chega lá, você tem que se acostumar a pessoas que são diferentes dos brasileiros. Uhum. Por mais que eu tivesse muito contato com estudante internacional, os próprios estudantes internacionais, eles são submersos nessa cultura japonesa, que é uma cultura muito diferente. O japonês tem dificuldade de falar com o estrangeiro, de fazer amizade com o estrangeiro. Você consegue fazer amizade com alguns japoneses, mas não é como aqui no Brasil, que você entra numa sala e em 2 dias você já é amigo de grande parte das pessoas. É uma coisa assim, é uma dinâmica diferente de construção de amizade. Não é aquela coisa que você vai terminar uma semana de aula. Eu tinha japonês de 9 da manhã às 3 da tarde. Chegava na sexta-feira às 3 da tarde, eu queria ir tomar uma cerveja, Uhum. sabe, descansar e tal. E o pessoal lá era: "Não, tenho que estudar, tenho que ir para o lab, tenho que, fazer isso, tenho que dar satisfação para o meu sensei, tenho que responder tal e-mail". Então no começo eu ficava tipo: "Poxa, eu queria tanto", sabe, Uhum. só parar e conversar um pouquinho com as pessoas, ir para um bar, sentar, tomar uma cerveja, ou então ver um filme. Mas aí com o tempo eu percebi que essas coisas aconteciam, não talvez numa velocidade que eu estava acostumada aqui no Brasil, mas fiz vários amigos que a gente ia, jogava mahjong no domingo, Que massa. assistia filmes no sábado, no quarto de algum amigo. Conheci muito brasileiro também, que ajuda muito, né, porque por mais que os brasileiros estejam imergidos nessa cultura japonesa de laboratório, pesquisa, sensei e tal, tem que marcar antes de fazer as coisas. Você não vai ligar para alguém e dizer: "Vamos tomar uma cerveja agora". "Ah, não, agora não, espera aí, tem que ser amanhã entre as 5 da tarde e as 7 da noite", sabe, aquela coisa bem Uhum. japonesa. Foi difícil no começo, essa adaptação, mas como eu disse, é observar e se adaptar. E outra coisa que foi difícil para mim foi que eu cheguei no outono, e aqui em Recife é uma cidade muito quente, né, a gente não tem inverno aqui em Recife. A gente tá no inverno e o mínimo que faz é 24 graus. Então eu cheguei no outono, que já era as temperaturas já começavam a baixar, e peguei um inverno, assim, logo de cara. Então você sente muito, tanto a mudança de ritmo do inverno, você não vai sair tanto de casa, você vai aproveitar mais instalações, feito biblioteca, livraria, café e tal, para não ficar muito na rua. Isso me deixou um pouco angustiada no começo, mas fazer amigos,
principalmente estudantes internacionais, me ajudou bastante. Então, eu consegui, assim, sabe, passar por esse primeiro inverno, e depois que o primeiro inverno passou, foi só felicidade, foi Que só massa. esperar a chuva, os tufões, os terremotos. Era de que nacionalidade os seus amigos? Ai, a minha turma era muito plural. Eu tinha amigo das Filipinas, do Paquistão, da China, Singapura, Nigéria, Gana, Malawi, Bem variado, Peru, então. Brasil, né, bem Sim, variado. que massa. Aí, voltando um pouquinho para sua rotina acadêmica, digamos assim. Bem que tu já explicou, né, mais ou menos como é o projeto, tal, que tem que fazer, né, um projeto. Tem aula de japonês, aula de como é que funciona o sistema lá, e depois tu desenvolve a pesquisa, né? Foi a Kazuo e a Giovana também que perguntou. A equivalência desse teu curso do MEC, Ah, que tem gente que faz mestrado, tal, isso é equivalente a uma pós? é uma pós-graduação. Na verdade, não tem como eu validar isso aqui. Não vai valer como um mestrado, alguma coisa. Vai valer como uma pós-graduação. É isso. Entendi. Na verdade, é um treinamento de professores, né? Você vai receber o Uhum. título porque Treinado. lá no Japão tem muito isso, né? Você faz uma universidade, sei lá, engenharia, e depois você faz o treinamento de professores para ser professor de matemática, entendeu? É como se fosse a licenciatura deles. Hum, E aí você vai receber o diploma do treinamento de professores. Mas aí, mais uma vez, é o que você faz com o curso. Porque as relações que você pode construir lá dentro, artigos que você pode publicar, professores que você pode conhecer. Então, você pode sair de lá com uma ligação que te leve para um mestrado, para um doutorado, sabe? Mas você não vai legal. voltar para o Brasil com nenhum título oficial, que você possa. Como é que chama quando você traz algum título de fora e validar? Você não vai chegar com nenhum título que você possa validar aqui, não. Entendi. Inclusive, alguma pergunta que falou aqui você como Natália, que passou por isso daí, o que tu achou de proveitoso, digamos assim, para você mesma, como professora, né, na sua carreira? Eu, Natália, eu acredito que o que eu aprendi em relação a entender as outras pessoas vale mais do que qualquer coisa que eu aprendi academicamente, sabe? Conhecer pessoas completamente diferentes de mim, pessoas com um background diferente, pessoas que têm ideias diferentes do mundo, que colocam em xeque as minhas próprias ideias e fazem com que eu mude essas minhas ideias. Eu conheci gente de realidades que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer. E isso é uma das coisas que o próprio programa diz. Na reunião que teve lá, a primeira reunião do programa, o coordenador do curso da Universidade de Tsukuba, ele disse: vocês estão aqui para construir memórias, vocês estão aqui para construir amizades, vocês estão aqui para construir não necessariamente alguma coisa acadêmica, vocês estão aqui para construir a cabeça de vocês. E com certeza isso foi o mais proveitoso, sabe? Foi 1 ano e meio entrando em contato com realidades que eu nunca imaginava. Aprendi, como professora, muita coisa positiva do ensino no Japão. E aprendi, como professora, a valorizar muita coisa aqui no Brasil, sabe? A gente tem essa, talvez, uma mania de inferioridade que eu nunca fui a favor dela, sempre sou Uhum. contra, sempre acho que. Eu reclamo do Brasil, óbvio, né? Mas quando eu vou para fora, eu sempre digo que o Brasil é o melhor país do mundo, tirando algumas coisas específicas. Que agora é até difícil de comentar, porque na situação que a gente está atualmente, esse contexto de pandemia e tudo mais, é difícil até de exaltar alguma coisa positiva do Brasil, né? Mas, assim, eu sou muito bairrista, eu sou muito de defender o que é meu. E quando eu cheguei no Japão, eu vi que tem muita coisa da educação do Brasil que é fenomenal, é fantástico. A gente está anos-luz na frente deles, anos-luz, principalmente no ensino de história. Uhum. Então, assim, foi bom para aprender coisas novas, mas para reconhecer coisas que tem aqui no Brasil e coisas minhas, enquanto professora, que eu tenho que exaltar, que são coisas muito boas também. Uhum. Eu diria que o meu maior aprendizado foi social e de construção das minhas ideias. Não foi acadêmico, definitivamente. Apesar de ter aprendido muita coisa no Japão, eu aprendi o quanto memória e memorizar é uma coisa importante. E olha, como professora de história, eu era chata. Não é para decorar, não é para memorizar.
Não é para você decorar data, decorar nome. Eu sempre defendi isso, né, que a história não era para decorar. Uhum. E aí eu aprendi o quanto decorar e memória são importantes, pô. É uma coisa assim, você vê outras formas de se aprender. Você vê que elas funcionam. E que tudo bem, memorizar, tudo bem. É uma parte do ensino, sabe? É uma parte de aprender história. Então, desfazer algumas ideias e construir outras foi o principal para mim, sim. Vale muito a Interessante. pena. Vale muito a pena. Muito legal. A Giovana também perguntou se depois desse curso, tem alguma chance de permanecer no Japão trabalhando. Eu não sei se tem alguns Hum, editais que fala disso daí, sabe? Tem algumas bolsas, que não sei se era Max, que fala que você tem que assinar um termo dizendo que tu vai uhum. voltar e trabalhar para o seu Então, país, digamos assim. oficialmente, você tem que voltar. Oficialmente não existe, não dá para você permanecer no Japão. Então você vai passar 1 ano e meio e você tem que voltar. Extraoficialmente, eu conheço várias pessoas que ficaram lá. Então, muita gente porque assim, o Max entende que você pegar o avião de volta para casa, da passagem que ele comprou para você, já é você voltar. Entendi. Eh, mas pode ser que o seu consulado, dependendo de qual é o seu consulado, ele lhe convoque para algumas coisas quando você voltar, Uhum. sabe. Ele lhe convoque para uma reunião, ele lhe convoque para um evento, ele Sim, lhe convoque para uma palestra, e vai ficar feio você não estar aqui, sabe. correto. Vai pegar mal, porque a o acordo que eles fizeram com você é: você vai, aprende, volta e aplica aqui. Esse é o acordo, tá lá no contrato. Isso é algo que é muito martelado, é repetido várias vezes. Natália, você está indo aprender sobre o Japão para ensinar sobre o Japão no Brasil quando você voltar. Mas alguns colegas meus ficaram. Eles pegaram o voo de volta, que o Max te disponibiliza passagem, né, para você, e depois voltaram para lá. Porque realmente tem várias opções de emprego para professores, principalmente se você souber falar inglês. Então, eu trabalhei como professora de inglês um tempo, é, algumas outras colegas minhas trabalharam como professora de inglês também, e algumas ficaram para trabalhar. Mas, sinceramente, não pega Pô, bem, sabe? Você fica mal com o seu sensei, você tem que fazer as coisas mais ou menos escondido, sabe? Não, não é legal. Se você se comprometeu a voltar, a ideia é voltar, mas tem gente que fica. Então, existe a entendi. possibilidade, existe a possibilidade de você ficar. Legalmente, assim, você não vai estar cometendo nenhum crime, nem fazendo nada ilegal, não, você pode voltar. Mas é uma coisa que, moralmente, você teria que discutir com o seu professor, com o seu orientador, né, com o consulado e tal. Mas como eu disse, eles querem que você volte, passe um tempo no Brasil, passa 6 meses aqui no Brasil, se voltar para lá para o Japão, para eles você vai ser recebida de braços abertos, sabe, você vai ser muito bem-vindo. Tanto Entendi. que a minha professora fez: "Natália, se quiser voltar para o doutorado, pense direitinho, daqui a 1 ano e tal". Olha aí, Então, é uma coisa que as portas estão abertas, né, que bacana. mas tem que fazer do jeito certo. Ah, bacana. Então, pelo menos cumpra a sua promessa, digamos assim, né? Isso, E pelo menos se tu fazer direitinho, conquistar as pessoas, vai ter milhões de portas abertas, isso, inclusive para doutorado, para emprego e tudo mais. isso. Legal. Visitei muitas escolas e dei aula em muitas escolas públicas e particulares, né, e a dinâmica é bem diferente. Então, realmente, o professor é um profissional que vai ter um local de destaque, um certo respeito, que eles vão ficar envergonhados no começo, que eles não vão querer falar com você no começo, mas você tem que bater ali na portinha um pouquinho, ter paciência, né, saber que é uma dinâmica diferente do Brasil.